Abramos nossas Bíblias e ainda de pé, acompanhe a leitura que farei em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 1 a 14. Mas a nossa mensagem será dos versículos 1 e 2. Efésios capítulo 1, a leitura até o versículo 14, acompanhe atentamente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Podeis se sentar. Oremos, pedindo auxílio do Espírito Santo para o entendimento da vontade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, nós pedimos agora que o Senhor nos ajude a termos fome e sede da Tua Palavra. Estamos iniciando uma série nesse livro, que é considerado por tantos, inclusive por Calvino, um dos livros mais queridos de toda a Escritura. Nos ajuda a entender por quê, Deus. Nos ajuda a ver o que esses homens viram. Nos ajuda a apreciar o quanto Paulo está sendo aqui pastoral, não apenas para com aqueles daquele tempo, mas para conosco hoje, em João Pessoa, na Igreja Presbiteriana Litorânea. Abençoa-nos, ó Deus, agora, e nos ajuda a ouvir as preciosidades da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. De acordo com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o número médio de passos que alguém dá por dia é de 4.961. Quantos passos você já deu hoje? Chegou perto de 5.000? Ou está perto da média, segundo eles, brasileira, que é uma das últimas, por volta de 3.000 e pouco. Nós não contamos quantos passos nós damos, talvez você tenha um reloginho que marque isso, mas na verdade nós não estamos tão interessados nesse número. Mas nós andamos, e andamos muito, mesmo de carro, mesmo com transporte público, mesmo pegando
alguma carona, nós temos que andar. E há vários tipos de caminhar ou de andar. Não importa quantos passos você dê num dia, você algum dia já rumou para algum lugar. Essa é uma forma de andar. Rumar. É fácil entender essa. Você tem um rumo, você tem um objetivo. Você precisa dar tantos passos para chegar até ali. Você está rumando. Certamente você já andou passeando. Você tem vários lugares para passear na orla de João Pessoa. Fácil entender também como alguém caminha passeando. Talvez você tenha já marchado dentro de alguma reivindicação, ou se já foi militar, você já caminhou ou deu passos em marcha, de forma organizada. Você certamente já se exercitou caminhando. Talvez essa seja mais uma resolução de ano novo que você tenha. Agora eu vou caminhar todos os dias do ano. E já falhou nessa resolução. Agora, você já flanou? Você já caminhou com o sinônimo de flanar? O que significa isso? Flanar, na verdade, é um caminhar meio solto. Você não está rumando, você não está necessariamente passeando, você está, uma palavra mais conhecida é perambulando. É caminhando por aí, sem qualquer objetivo, apenas passando o tempo. E agora, em nossa cultura, existe também o caminhar, que é igual a andar mexendo no celular. É também mais uma categoria agora de caminhada. Você já andou olhando o seu Instagram? Você já andou e quase foi atropelado por não prestar atenção no trânsito? Isso tem sido uma causa muito grande de mortes em uma cidade como Nova York, por exemplo. Pessoas não prestam atenção no trânsito, prestam atenção no celular e caminham para a sua morte. Por que a importância do verbo andar para nós? Vocês vão perceber que esse verbo é usado por Paulo nessa carta diversas vezes e em momentos específicos. É um verbo importantíssimo para entendermos a epístola de Paulo aos Efésios. E essa carta é chamada de uma das cartas da prisão. Paulo esteve preso, como nós sabemos, dos relatos de Atos, e durante a sua prisão ele escreveu cartas aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e uma carta a Filemon. E vocês vão perceber, como eu li já hoje na liturgia, que a carta de Efésios e de Colossenses são bem similares, são bem semelhantes. Os teólogos as chamam de cartas espelho. Uma reflete a outra. Tem passagens que são idênticas, são poucas palavras que mudam. E é importante notar que, enquanto a epístola aos Colossenses exalta a pessoa de Cristo, esse foi o intuito de Paulo escrever aquela carta àquela igreja, de mostrar então a pessoa de Cristo, a sua obra. E em semelhança agora, escrevendo aos Efésios, ele não está necessariamente exaltando a pessoa de Cristo, é lógico que ele faz isso, mas ele está exaltando a igreja. Então em Colossenses ele mostra o cabeça, em Efésios ele mostra o corpo de Cristo, que é a igreja. E todos nós, sem dúvida alguma, gostaríamos de ser mais ricos, ter um pouquinho mais de condição material. Parece que as nossas necessidades não têm sido atendidas conforme nós assim imaginamos.
Eu gostaria de dizer para os irmãos que essa epístola, ela vem nos falar das riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Não apenas as materiais, obviamente, mas principalmente as espirituais. Teólogos chamam essa epístola de o tesouro de Cristo para a sua igreja. Quem não deseja um tesouro? Talvez não esse necessariamente, mas esse é o mais importante. Outros teólogos vêm nos dizer que Efésios é uma carta musical. É uma carta que nos ensina então a cantar, mesmo que aqui em nenhum momento Paulo necessariamente esteja musicando qualquer coisa. Mas é uma carta que deve tomar o nosso coração, nos encher de alegria e cantar ao Senhor os seus salmos. Nós vamos hoje analisar apenas os 2 primeiros versículos. A carta é riquíssima, como eu já mencionei. Eu espero passar bastante tempo nela. E eu disse hoje de manhã que a razão pela qual eu escolhi Efésios é porque nós estamos começando uma igreja. Nós já somos igreja. Nós já somos da igreja há anos. Não consigo ver aqui, se não estiver enganado, nenhum crente inexperiente. E Deus está nos dando agora o privilégio de juntarmos os nossos dons e talentos e, olhando para Efésios, aprender o que significa ser de fato uma igreja que é o corpo de Cristo, plena da sua riqueza, plena da sua musicalidade, plena do seu caminhar. Nós aprendemos com Cristo o que é caminhar com Deus. E aqui nos 2 primeiros versículos, assim como em toda a epístola, nós aprendemos o seguinte: grave isso por favor. A identidade da Trindade é manifestada na identidade da igreja. A IPL terá atingido o seu objetivo enquanto igreja quando pessoas olharem para aqui e conseguirem perceber nada mais, nada menos do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo em comunhão perfeita, não só uns com os outros, mas conosco. A identidade da Trindade é manifestada na identidade da igreja. A primeira coisa que nós vemos aqui é que quem escreve a carta é Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto, então. A carta é apostólica. E não poderia deixar de ser. Nós sabemos que na Nova Aliança, no Novo Testamento, os livros só estão aqui por causa do carimbo dos apóstolos. Mesmo não sabendo quem escreveu Hebreus, nós sabemos pelo conteúdo da carta que ela é apostólica. Nós olhamos para os evangelhos e mesmo que ali apóstolos, nem todos os apóstolos tenham escrito os evangelhos, eles têm o carimbo dos apóstolos. E aqui nós temos um apóstolo claramente falando para nós que ele é o autor da carta. E é interessante quando você estuda maiores detalhes sobre essa carta aqui, não é de impressionar que vários teólogos, inclusive, querem defender que não foi Paulo que escreveu a carta. E obviamente nós não vamos nos preocupar com isso agora. Eu gostaria muito que você tivesse um espírito de submissão. Não que você não possa estudar essas coisas, se quiser, faça isso. Mas cuidado, para que esses teólogos então não venham te influenciar a tal ponto de que você agora, academicamente, consegue provar que não foi Paulo quem escreveu, e você tem todas as evidências para isso. Que o Espírito Santo, na simplicidade do Evangelho, nos mostre. Quem escreveu essa carta foi Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E quando nós vemos Paulo chamando a si mesmo de apóstolo, nós nos lembramos que ele foi de fato o último apóstolo.
Não foi o último apóstolo vivo, esse foi João, nós sabemos, estava na ilha de Patmos, quando recebeu a revelação, o último livro do cânon, fechando assim as escrituras sagradas. E nós sabemos que quando João recebe essa revelação, muito provavelmente todos os apóstolos já haviam morrido. Se não haviam morrido, estavam prestes a morrer, e João está vivo então ainda no ano 90 depois de Cristo, como alguns relatos históricos nos mostram. Ele foi o último apóstolo vivo, mas Paulo foi o último apóstolo escolhido. Ele mesmo dizendo, apóstolo fora do tempo, apóstolo que não era digno de ser apóstolo, porque foi perseguidor da igreja. Isso nos lembra então da autoridade que essa carta tem, e também da não autoridade que os falsos apóstolos dos nossos dias têm. Não existem mais apóstolos. Mesmo que tentem argumentar que apóstolo na verdade significa enviado, e que todos os enviados são apóstolos, aqui nós sabemos muito bem que esse apostolado de Paulo só pertenceu a outros 12 homens, na verdade 13, se contarmos Judas também. Nós sabemos que Matias substitui a Judas, que foi um traidor, que não deveria mais ser contado no apostolado. E Paulo então agora é um chamado por Deus e enviado por Deus para levar esse evangelho especialmente aos gentios. E para nós entendermos Efésios, nós precisamos voltar então agora para Atos capítulo 18. Por favor, abra sua Bíblia em Atos 18. A leitura é um pouco longa, mas ela é extremamente necessária. Atos capítulo 18, a partir do versículo 24. Prestem atenção. Pois nessa leitura, nós vemos o apóstolo Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos, plantando a igreja em Éfeso, e todas as características que nós vemos aqui se parecem muito com uma igreja plantada em qualquer lugar do mundo, inclusive em João Pessoa. Atos 18, a partir do versículo 24, até o final do capítulo 19. Prestem atenção nessa plantação da igreja em Éfeso. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano.
Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Nós vemos aqui, então,
esse relato do Espírito Santo, dizendo para nós como era Éfeso. Uma cidade cheia de espíritos malignos, uma cidade cheia de misticismo, uma cidade que tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que exaltava Diana como a rainha dos Efésios. Nós podemos perceber o poder do Espírito Santo salvando pessoas daquela caída e terrível geração. Meus queridos irmãos, é por isso que a IPL existe. Para que por nosso meio, pessoas caídas, pessoas repletas de misticismo, espiritismo, exaltando Diana ou qualquer outra deusa, para que essas pessoas sejam salvas dessa terrível geração e possam receber como nós as riquezas em Cristo Jesus. Essa é a nossa motivação. Aquilo que o Espírito Santo fez por meio de Paulo, de Pedro e de tantos outros ao longo da história do cristianismo, Ele faz conosco também. É uma carta não meramente apostólica, nos mostrando o que Paulo fez ali durante anos. Foi o lugar onde ele mais permaneceu. Podemos imaginar então o que o seu ensino, o que o seu pastoreio realizou ali. É uma carta de fato apostólica. É uma carta escrita a santos e a fiéis. Esse é o nosso segundo ponto. Uma carta escrita pelo apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ele não se autoproclamou apóstolo, ele foi chamado para isso e respondeu positivamente, não tinha como recusar o convite e a convocação do Senhor. Ele faz o que faz, pelo poder do Espírito Santo em Éfeso, e agora pastoralmente, ele escreve uma carta aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nós recitamos aqui o credo apostólico. Nós cremos na Santa Igreja Católica. Se disséssemos que cremos na Santa Igreja Católica Romana, nós teríamos uma dificuldade tremenda em entender o que significa ser santo. Para ser santo ali, você precisa realizar milagres. Você precisa ser canonizado. Você passa agora a ser uma pessoa que intercede por outras. É isso que os santos fazem, de acordo com o falso ensino do catolicismo romano. Mas vocês fazem parte da Igreja Católica Reformada, Igreja Católica verdadeira, Igreja Católica cujo modelo é a igreja em Éfeso. E vocês são santos dessa igreja, jamais canonizados, impossibilitados de fazer qualquer milagre. Deus não tem nos dado esse poder, deu a alguns homens na era apostólica. Você sabe que você é um santo? Você entende o que isso significa? Sabe não apenas do privilégio da santidade, mas da responsabilidade de vivermos como santos. E aqui o interessante é que Paulo, na verdade, quando ele escreve essa carta em diversos manuscritos no grego, diz apenas assim: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Essa carta é chamada de carta aos Efésios. E aqui para nós o português está bem claro: aos santos que vivem em Éfeso. Mas não necessariamente então em manuscritos bem confiáveis nós temos aqui essa descrição exata da geografia a qual essa carta era destinada. Por isso muitos comentaristas vêm dizer que Paulo, na verdade, aqui está escrevendo uma carta circular. Ele está escrevendo uma carta para a Ásia Menor de uma forma geral, talvez tendo em Éfeso uma cidade mais central, de onde essa carta sairia agora para atingir toda aquela área, como nós vimos Demétrio falando lá.
Esse homem não influencia apenas Éfeso, ele está influenciando toda a Ásia. Nós vamos perder o nosso ganha-pão. Pessoas vão deixar de comprar ídolos feitos por mãos humanas. Há uma outra característica que nos mostra que essa carta talvez não tenha sido destinada especificamente aos Efésios, como foi a de Colossenses. Compare depois as duas cartas espelho. Em Colossenses você vê Paulo falando a respeito de pessoas que ele conhecia lá. Ele fala de relatos específicos daquela região, enquanto aqui nenhuma dessas coisas aparece. E é impressionante então que obviamente nós aprendemos coisas de Colossenses, assim como de outros livros da Bíblia, mas aqui em termos de ser igreja, Paulo está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, como se ele estivesse escrevendo para a IPL. Santos em João Pessoa. Santos em João Pessoa. Vocês não têm ideia do tesouro que o Espírito Santo lhes concede por meio dessa carta, preservada para nós e que nós agora estamos estudando. E mesmo que a carta não tenha sido destinada especificamente aos Efésios, nós sabemos que Éfeso era a cidade mais importante naquela região. E é interessante notar então que uma outra carta é escrita a essa igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 2. E vejam que interessante. Será que a IPL terá o mesmo caminhar da igreja de Éfeso naqueles dias? Apocalipse 2, versículos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Ah, quem dera se a carta acabasse aqui. Quem dera se essa carta fosse uma descrição também da igreja litorânea, que não pode suportar homens maus. Uma igreja extremamente doutrinada, como era Éfeso, cujo principal pastor na sua plantação foi Paulo, e que permaneceu ali durante anos, ensinando na escola de Tirano. Aquela igreja não aceitava qualquer ministro no púlpito, aquela igreja não aceitava qualquer ensino. Diz aqui: puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ah, que a igreja litorânea seja uma igreja doutrinada, que a igreja litorânea ponha à prova aqueles que são mentirosos, que a igreja litorânea então tenha perseverança e não esmoreça. Mas vejam o que aconteceu com a igreja de Éfeso, apesar de tanto conhecimento. Versículo 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós ouvimos a respeito da árvore da vida hoje pela manhã, e nós encontramos aqui essa promessa maravilhosa, e diante dessa promessa nós ouvimos uma palavra de exortação, de que precisamos voltar ao primeiro amor.
Precisamos retornar então, apesar do conhecimento tremendo da doutrina, aquilo que na verdade faz diferença no meio da igreja: o primeiro amor, as primeiras obras. Que o Senhor ensine a igreja litorânea que os ímpios olham para nós e não se admiram apenas com o conhecimento que temos acerca de Deus, mas que se admiram com o amor que nós temos uns pelos outros, e que isso os faça então desejar o mesmo Deus que nós temos. Lembre-se que o conhecimento que nós adquirimos por meio dessa epístola, principalmente nos 3 primeiros capítulos, extremamente doutrinários, eles se tornam práticos a partir do capítulo 4. E essa é a vida cristã, é conhecimento na vida, e não apenas teórico. Essa carta é escrita a santos em João Pessoa, santos porque foram santificados e separados pelo Espírito Santo para viverem e andarem em Cristo Jesus. Percebam então aí que a carta é escrita a santos e fiéis. Santos e fiéis. Fiéis em quem? Fiéis em Cristo Jesus. E esse também é um termo importantíssimo na carta. Fiel, não apenas numa doutrina, fiel não apenas a um conhecimento, mas fiel a uma pessoa. É uma fidelidade relacional. Não é uma fidelidade que se resume a algo racional. É uma fidelidade que nos mostra que temos relacionamento uns com os outros em Cristo Jesus e com a Santíssima Trindade. E essa expressão em Cristo Jesus é para nós um resumo de uma doutrina muito importante: a união com Cristo. E veremos a partir do versículo 3 até o 14 mais especificamente, como em Cristo, só em Cristo, em união com Ele, nós temos os tesouros que a carta aos Efésios nos proporciona. Então, meus irmãos, aprendam, como nós ouvimos hoje de manhã, que a nossa membresia, ela não pode ser meramente uma membresia a uma igreja, a uma denominação, a uma comunidade. A nossa membresia é a Cristo. Sim, isso não significa que não devamos ser membros de uma igreja. A carta aos Efésios é sobre o corpo de Cristo. Não tem como eu ser membro de Cristo, não ser membro de uma igreja, mas tem como eu ser membro de uma igreja e não ser membro de Cristo. Ser membro de uma igreja e não ser membro de Cristo significa que você não é santo e muito menos fiel. Essa carta é escrita a santos em João Pessoa, fiéis em Cristo Jesus, em união com Ele, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo da história. E é uma carta de graça e paz. Esse é o nosso terceiro e último ponto. A carta é apostólica, a carta é escrita a santos e fiéis, a carta é de graça e paz. Leiam comigo mais uma vez, versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Quando é que nós geralmente ouvimos essa saudação? Vira até uma forma jocosa de se tratar do evangelicalismo. Geralmente ouvimos essa saudação no meio mais pentecostal. E como falei, muitas pessoas são até criticadas porque saúdam umas às outras assim. E nós precisamos aprender com as Escrituras
a saudarmos uns aos outros. A saudação aqui não é meramente cultural, não é apenas para aquele tempo, e sim, muitas vezes vira apenas um jargão evangelical, graça e paz, e as pessoas não entendem exatamente o que Paulo está fazendo aqui, e como aqueles irmãos, naquele momento da história, se saudavam com graça e paz. Eles entendiam, a partir do Evangelho, o que significava cumprimentar um ao outro, não apenas com bom dia, boa tarde, como você vai, mas com a graça e a paz. Nós sabemos desejar essas coisas para os nossos irmãos. Nós sabemos realmente nos cumprimentar dessa forma. Eu desejo a você, quando eu te encontro, a graça e a paz. A graça e a paz tão presentes nessa epístola. Paulo inicia outras cartas da mesma forma. Não era um jargão para ele, não era meramente uma forma introdutória. Ele queria dizer realmente alguma coisa com isso, e nessa carta ainda mais. Nós chegaremos no capítulo 2 dessa carta, quando ouviremos mais detalhadamente a respeito das doutrinas da graça. E como nós vemos no versículo 5 do capítulo 2, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ele continua falando então, e nós nos lembramos que nós somos santos e fiéis, não apenas na nossa justificação, na nossa salvação, mas durante a nossa caminhada, durante o nosso andar com Cristo, que também é pela graça, graça e paz. Paz, uma outra palavra importantíssima nessa carta, como vemos também no capítulo 2, nos versículos 17 e 18. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Um dos tesouros dessa carta é entender o mistério outrora pregado pelos profetas e agora revelado de forma claríssima na nova aliança, que Deus não salva apenas um povo chamado judeu, mas Ele salva agora gentios. Ele une esses que estavam separados. Um só corpo. Paz. Vocês conseguem imaginar um mundo em paz? Uma igreja em paz? Um lar, uma família em paz? Tudo isso nós recebemos da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu comecei falando para vocês que a mensagem dessa carta é a identidade da Trindade, na identidade da igreja, o corpo de Cristo. Mas nessa saudação de Paulo falta uma pessoa. Ele diz claramente: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas não é uma trindade. Tem claramente alguém aqui faltando. Vocês sabem que, pelo menos de forma explícita, o Espírito Santo não está sendo descrito aqui. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês, até para leituras futuras das Escrituras. Aprendam isso de uma vez por todas. Quando Paulo ou qualquer outro escritor mencionam a relação do Pai e do Filho em qualquer aspecto, entendam que o Espírito está necessariamente ali. Não há relação do Pai com o Filho desde a eternidade sem o Espírito. A graça e a paz da parte do Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, o Filho dele, exigem que a graça e a paz sejam do Espírito também. Essa carta é uma carta extremamente trinitariana. Quando nós recitamos o credo apostólico, não é da boca para fora, não é uma vã repetição.
Nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, e nós cremos no Espírito Santo, e nessa santa Igreja Católica, una, apostólica, que está sendo manifestada aqui, em pessoas como eu e você. Que privilégio é esse, de Deus abrir essas portas, para que manifestemos ao mundo, nada mais, nada menos do que a Santíssima Trindade. Você sabe muito bem que Jesus Cristo ainda tem um corpo, que Ele ressuscitou corporalmente, e agora glorificado, tem esse corpo eternamente. Esse é o mistério da encarnação, Deus se fazendo homem. Você consegue ver agora o privilégio e a responsabilidade da igreja ser chamada o corpo de Cristo? Quando nós caminhamos, quando nós andamos, quando nós damos os nossos passos no meio dessa cidade, é como se Cristo estivesse aqui. E que pessoas então possam olhar para cá, para nós, como corpo de Cristo, e ver o próprio Cristo, e por que não em Cristo, ver o Pai e o Espírito, e serem atraídos por esse amor eterno, por essa graça e por essa paz, como eu e você fomos salvos pela graça, mediante a fé somente. Vocês são santos e fiéis, não tenho dúvidas disso. Que nós possamos dar os nossos quase 5.000 passos diários, como santos e fiéis em Cristo Jesus, bem aqui em João Pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus amado, as nossas motivações muitas vezes não condizem com aquilo que o Senhor nos concede como herança e tesouro. Eu te peço desde já, ó Deus, que o Senhor transforme as nossas vidas individualmente e principalmente como corpo de Cristo, a partir do estudo desta epístola tão rica e tão maravilhosa. Ó Senhor, usa a IPL para manifestar a Santíssima Trindade ao mundo, e assim atrair vários e vários pecadores, como Cristo atraiu quando Ele foi levantado na cruz do madeiro, justamente para salvar pecadores que agora são santos, infiéis e fiéis em qualquer lugar do mundo. Usa-nos poderosamente, nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.